eu desconfio que o Joel Pinheiro ficará muito feliz, mas feliz mesmo, e talvez se sentirá vingado pelo dia de ontem. Tá. É o seguinte, ó, lockdowns abrem caminho para uma recuperação econômica mais rápida, diz o FMI. Vamos conferir a reportagem que o Vini preparou pra gente. Países que adotaram um isolamento social rigoroso e de curto prazo durante a pandemia estão sofrendo menos efeitos da crise econômica global. Essa é uma das conclusões de um relatório divulgado nesta quinta-feira pelo Fundo Monetário Internacional. O estudo destacou que a eficácia do lockdown na redução de infecções pode abrir um caminho para uma recuperação econômica mais rápida se for possível conter o vírus. De acordo com o documento, mitigar os riscos à saúde parece ser uma pré-condição para ter uma economia forte e sustentável. Os especialistas ainda destacaram a necessidade de investimento dos governos com testagem em massa e cuidado com os mais vulneráveis. O FMI reforçou que as condições para o isolamento social em economias avançadas são diferentes das disponíveis em países pobres e em desenvolvimento. Segundo a organização, profissionais que vivem em regiões de baixa renda muitas vezes não podem optar pelo distanciamento social porque não dispõem de recursos financeiros para lidar com a perda de ganhos. Joel Pinheiro, o FMI tem razão? Não é nem questão de ter razão, né, Paulo? É a comparação entre um estudo ancorado em dados, em fatos, e que a gente constata uma conclusão, constata uma consequência de ações tomadas. Quem toma precauções antes, de maneira mais eficaz, depois também, quem constrói a casa de tijolos, no fundo, né? O porquinho da casa de tijolos ou os porquinhos das casas de palha, ou até os que não queriam fazer casa nenhuma porque achavam que o lobo não tinha dente. Essa é a diferença dos países que a gente analisa aqui. E é tão diferente, né? Uma coisa é você argumentar com base em dados, em fatos, em números que vão surgindo. Números que mostram, por exemplo, que a Suécia é o 14º pior país do mundo em termos de mortes por milhão de habitantes. Espera aí, Adriles, espera aí. Cuja economia também piorou mais e sofreu mais até do que vizinhos dela, como Noruega, Dinamarca, outros países que tiveram muito, 10 vezes menos mortes do que ela por população, né? Posso comparar com outros países também, Coreia do Sul, Vietnã, Nova Zelândia, Alemanha, enfim, a lista de países que conseguiram fazer direitinho a sua lição de casa está aí, os números estão aí. Diferente disso, é fazer como a intelectualidade brasileira em geral gosta. Não é discutir o argumento, os números em si. É o abaixo-assinado dos medalhões. Um abaixo-assinado de medalhões, como o povo celebra. Agora é medalhão? Como se aquilo fosse em si um argumento. A gente precisa discutir em base com os fatos, os números. E estão aí. Não quer dizer que todo lockdown seja bom, e ainda mais se for indefinido. Isso não, isso é um erro grotesco. E também não pode ser feito, um país não pode sobreviver num lockdown demorado. Agora, dependendo da situação em que o país se encontra, se o vírus estiver entrando, se a epidemia estiver crescendo, às vezes um fechamento abrupto e forte da economia por algum momento, deixar as pessoas mais em casa por algum momento, como fez a cidade de Nova York, e que reduziu em 70% o avanço do vírus na cidade de Nova York. Isso também são estudos que o próprio Samidana me passou aqui, alguém que analisa dados assim, seguidamente. Não só Nova York, a França também, 77%, na própria Wuhan, na China, também teve um impacto central. Pode fazer a careta deles, mas o fato é que os números estão mostrando que sim, existem alguns tipos de abordagem que se dão melhores do que outros. Qual que é o tipo bom? Você tomar medidas de algum isolamento para conter o vírus, dadas as circunstâncias, dado o perigo que ele apresenta e o avanço da doença no seu lugar, e depois ir progressivamente abrindo a sua economia com testagem, com rastreamento dos doentes. Essa parece ter sido a abordagem que melhor funcionou na maior parte dos casos. Perfeito. Tanto para as vidas quanto para a economia. Esse era sempre o meu ponto. Não se deve separar vidas e economia assim, as coisas caminham juntas. Ok. Adriles, o FMI te abalou de alguma maneira? O que o FMI entende de virologia? Nada. Porra nenhuma. O que 640 cientistas de Stanford, 6.400 cientistas de Stanford entendem e de Harvard entendem de virologia? Imagino que mais do que o FMI, né? Se 6.400 cientistas dizem que o que deveria ter sido feito e o que deve ser feito é um tipo de isolamento vertical
que preserva a saúde de pessoas mais idosas e mais doentes dentro de casa, fazendo um tipo de tentativa de isolamento dessa população mais frágil, com a alocação nos trabalhos de uma circulação racional de pessoas mais jovens e mais saudáveis. Isso sim, eventualmente, melhoraria a economia sem a necessidade de qualquer tipo de lockdown. O lockdown foi, em si, um erro em si. O Joel está falando que essas medidas profiláticas achatam curva, melhoram, equipam mais hospitais. Isso foi contestado. Mais uma vez, 85% das pessoas foram infectadas dentro das suas respectivas casas em Nova York. Mais uma vez. Nas primeiras 3 semanas de lockdown na Itália, os números dispararam. Não há uma comprovação cabal de que o lockdown tenha sido uma medida profilática eficiente. Eventualmente que a Alemanha, que é uma economia pujante, tem melhores resultados, sobretudo, aí eu concordo um pouco com o Joel, com a testagem maior. Aí você pode isolar algum tipo de pessoa com mais causa e efeito. Agora, dizer que França, Espanha, Inglaterra, que praticaram um lockdown rigorosíssimo aos moldes que o FMI está projetando aqui, tiveram bons números, é desastroso. A Inglaterra teve 22 pontos de queda no PIB nesse ano. A França e a Espanha estão em situação catastrófica. A Suécia, que nada fez, não está tendo nenhum tipo de morte. Não resguardou sua saúde pública, a sua dignidade, o trabalho, a capacidade de entretenimento, de liberdade pessoal, sem que pessoas sejam presas em beiras de praia ou em parques públicos. Eventualmente, o FMI ainda é insensível em falar que esses países mais avançados fizeram um lockdown rigoroso, em perceber que a própria FAO e o Banco Mundial projetam mais 500 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria e da pobreza. Por favor, o lockdown e o isolacionismo sem método. Oi. Eu preciso encerrar o programa. Obrigada. 10 segundos. Pontos. O lockdown, sobretudo o lockdown sem método, feito de maneira mundial, foi a coisa mais estúpida do mundo. A Argentina assim provou. Foi um erro. Joel e Adriles, eu infelizmente não vou conseguir alongar essa discussão. Não tem nem como ter brevíssimo.